programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Ela vem com um sorriso no olhar, trazendo brilho pra iluminar histórias que nos fazem sonhar. Soninha sabe como nos encantar. No rádio a voz dela ecoa, cada frase é melodia que voa, com palavras transforma o dia. Momentos de pura magia, momentos com Soninha no ar. Momentos com Soninha no ar. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde a você, minha querida telespectadora e telespectadora aqui da elitv.com.br. É com muita alegria que estamos ao vivo, hoje, dia 22 de outubro de 2025, já o mês quase finalizando, o mês de outubro, um mês maravilhoso, um mês de muitas comemorações, um mês que nós tivemos tantos convidados importantes e continuamos esse mês com muita alegria, um mês muito feminino, um mês cor-de-rosa, que nos adverte ao cuidado contra o câncer de mama. As mulheres, o cuidado com as mulheres, precisamos nos cuidar muito, mas eu quero agradecer a você que nos assiste e nos acompanha todas as quartas-feiras no nosso podcast Momentos e passam uns momentos muito gostosos aqui conosco. Estamos aqui bem pertinho de você e quero agradecer a todos vocês de todas as cidades aqui de São Paulo que nos acompanham, que enviam suas mensagens com tanto carinho, e agradecer também a você de tantos estados que participam aqui do podcast Momentos comigo, Soninha Polônio. Agradeço você que está aí no Rio de Janeiro através da Master FM, você que está aí na Rádio Marconi do Rio Grande do Sul, na Rádio Paineiras do Rio Grande do Norte e também na Metrópole FM, Distrito Federal, Brasília. Receba o nosso carinho, o nosso abraço, e eu não posso deixar de cumprimentar também os brasileiros que estão distante do nosso Brasil, das nossas fronteiras, mas que nos acompanham através da elitv.com.br. Então, recebam o nosso carinho e passem esses momentos aqui conosco, porque os momentos não se repetem. Quando se repetem, não se repetem de repente da mesma forma. Muito obrigada a cada um de vocês. Recebam o carinho aqui da Rede Elite. E hoje o nosso podcast vai falar sobre um tema muito importante. Um tema abrangente que vai além da nossa força, um tema que vai além da nossa forma de ser. Nós vamos falar sobre a fé. O que é a fé? O que nós encontramos em nós que nos deixe com vontade de continuar mesmo nos momentos difíceis? E isso se chama amor, se chama fé, vai muito além da religião, vai muito além de nós mesmos. Isso é um presente de Deus. E para falar sobre a fé, para conversarmos sobre isso, para nos esclarecer melhor como conseguirmos enfrentar tantos problemas nos dias de hoje, como evitarmos os problemas também. Eu estou aqui com um convidado muito importante
que mora no meu coração e também é Apolônio. Ele é escritor, ele é pastor e ele é meu sobrinho, meu querido Fábio Apolônio. Meu amor, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui, estar com você e principalmente conversarmos um pouquinho sobre a fé, sobre esse sentimento de esperança que nós temos no nosso coração. Seja bem-vindo, querido. Fique à vontade para cumprimentar os nossos queridos que estão nos acompanhando, a sua igreja, a família, enfim, o microfone é seu, a Rede Elite é sua hoje. Gratidão, Soninha. Eu gostaria de cumprimentar você que está aí assistindo, os telespectadores da Soninha e minha família, os amigos, a igreja e todo mundo que dedicou esse tempo para participar e ouvir e fazer parte dessa história das nossas vidas, ouvir um pouco das nossas histórias. É tão bom a gente trocar experiência, conhecimento, a gente conversar um pouco. E falta mais disso, né? Numa época que a gente está tão colado nos celulares e com a vida tão rápida, tudo com tanto frenesi, a gente parar um pouquinho para conversar e para ouvir e para participar um pouco da vida do outro é uma experiência, uma oportunidade e um momento maravilhoso. Eu gosto muito de podcast, né? E estou muito feliz que você está aí assistindo esse podcast, que você está aí participando desse podcast, né? Que Deus possa te abençoar grandemente e fica com a gente. E fiquem conosco, liguem aqui, nós estamos ao vivo para todo o Brasil e o nosso celular aqui é 994396897, 11994396897. Participe, conte um pouquinho da sua história, porque hoje nós vamos falar sobre fé. O que é a fé? O que é fé diante de Deus, mas aquela fé que quando aquela força, que quando você pensa que vai desistir, você se levanta e brilha, enfim, é sobre isso. Vamos lá, daqui a pouquinho nós voltamos. Muito obrigada, até logo mais. Seu animal de estimação é um membro da família. Quando precisar de cuidados médicos, leve-o a quem cuida com carinho e dedicação. A Clínica Veterinária do Limão é tudo de bom. Avenida Deputado Emílio Carlos, 249, no bairro do Limão. Informações, ligue 3965-8382 ou 3965-8282. Clínica Veterinária do Limão. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, você que está chegando agora no nosso podcast Momentos, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu quero hoje agradecer a presença do nosso querido convidado Fábio Apolônio. Ele é pastor, escritor e eu tenho a honra de ser a tia do Fábio Apolônio. Mais uma vez, meu querido, muito obrigado. E o nosso tema hoje é sobre a fé que move vidas. Sabe aquele momento que parece que tudo desaba sobre nós? Sabe aquele momento que as esperanças parecem que foram embora, que os sonhos desaparecem, aquele momento que parece que você não vai sair do problema? É esse momento que nós precisamos da nossa fé, da coragem de continuar. E é sobre isso que eu quero falar com o nosso convidado, Fábio Apolônio. Meu querido amigo, sobrinho, pastor, escritor, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é ter fé diante das adversidades da vida? Bom, a fé é um dos temas mais falados, discutidos, e a gente vê o quanto é importante a fé em meio a tantas igrejas, em meio à religião, em meio às necessidades
do ser humano, né? E a fé, ela é o combustível para a gente seguir, para a gente poder conseguir superar os desafios em meio às dificuldades. A gente percebe que os países, quanto mais evoluídos, né, inclusive os países europeus, que o cristianismo tem crescido, mas tem diminuído, mas o islamismo, em contraponto, tem crescido. Sim. A gente vê que às vezes vem algumas correntes falando de fé, porque conforme a condição financeira, a vida melhora, você precisa menos de Deus ou menos da fé. Mas não, a gente vê outras religiões crescendo. Então a fé é extremamente importante, faz parte da natureza humana, faz parte do homem como ser integral, como ser espiritual, né? A fé é o que nos liga a Deus, é esse link de ligação ao eterno. É a certeza de que Ele está sempre junto conosco, né? É essa força que vem do nosso coração para enfrentarmos os momentos difíceis. Fábio, nós vivemos uns momentos na pandemia que transformaram a nossa vida pós-pandemia. E as pessoas se modificaram muito. Após a pandemia, as pessoas passaram a conviver mais na internet, com mídia, enfim. Você acha que isso afastou um pouquinho as pessoas de Deus? O que a palavra de Deus ela nos diz, que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se espera, a certeza das coisas que não se veem. O que significa isso? Que fé é você ter certeza que algo vai acontecer mesmo sem ver. Então a fé, ela, além de ser um dom dado por Deus, né, para que você possa ter uma fé grande ou pequena, a fé também é um recurso extremamente importante para você passar pelas adversidades, pelas dificuldades. Então, a fé é muito importante para a vida do ser humano. O que acontece é que a fé ela é revelada também, né? Então, a pandemia ela foi um período de grande tribulação, de grande dificuldade, né? Que nós passamos como sociedade, como país e como mundo. E eu creio que a fé ela foi revelada ou não. Aqueles que tinham esse elo de ligação com Deus foram revelados ou não. A gente viu muita gente que no meio de uma provação, no meio de uma dificuldade, no meio de uma batalha, a pessoa simplesmente abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou a Deus, e outros se firmaram ainda mais. Abandonou o convívio com as pessoas. Eu acho que as dificuldades forjam, né, as nossas vidas, as dificuldades forjam o casamento, forjam as relações. Elas são capazes de te formar e de te deixar ou mais forte ou mais fraco. E você, convivendo com tantas pessoas como nós convivemos também, claro, não é? Na sociedade, nós encontramos muito distanciamento entre os casamentos, distanciamento dos casais, muitos divórcios, muitas separações, muito desânimo. Como fazer com que as pessoas, nos momentos difíceis, acreditem que tudo possa melhorar? Na verdade, a gente tem muita informação nos dias de hoje, mas pouco conhecimento, né? E as informações, elas são muito direcionadas, muitas vezes, como uma massa de manobra. Sim. Não é um conhecimento, muitas vezes, claro, e são muitas informações jogadas. Quando a gente fala sobre família, a gente tem que entender que no século passado, muitos relacionamentos eram abusivos. Então, os casamentos perduravam mais, primeiro por causa de uma criação, de uma cultura familiar, de uma sociedade paternalista, de um contexto histórico que estava dentro de um passado em que os pais impunham aos filhos, até mesmo as meninas, né, eram obrigadas a casar. E você vê que hoje a legislação mudou,
né? A sociedade está em transição. Então, não significa que no passado, por termos um índice de divórcio menor, que os casais e as famílias eram verdadeiramente felizes, plenas, e que aqueles relacionamentos tinham Deus. O que acontece é que hoje, com a legislação sempre em atualização, a jurisprudência vai sempre criando novas formas de facilitar o divórcio, né? De não ter a necessidade do outro cônjuge. A legislação vai facilitando a questão do entendimento, e é muito importante, do relacionamento abusivo, de um casamento abusivo, de muitas vezes assédio moral, assédio psicológico, assédio dentro do casamento. Então, hoje essas relações, elas se perduram por amor. Então, é assim que uma relação correta, bíblica, harmoniosa, uma relação de amor tem que ser, com respeito, com carinho e com afeto. E eu acho que o conhecimento, o entendimento, a orientação, um bom direcionamento, a palavra de Deus, né? Eu acho que a questão da saúde mental, você procurar sempre um terapeuta, sempre buscar conversar, sempre buscar, mesmo às vezes sem recursos, né? Eu acho que o YouTube hoje é um vasto lugar de muito conhecimento terapêutico. Você buscar a sua saúde em todas as áreas da sua vida na integralidade, eu acho que isso ajuda muito no casamento. O casamento ele tem que ser satisfatório, tem que ser feliz, tem que ser bom para ambos. Eu acho que esse papel da mulher hoje é um papel de ser amada, ser respeitada, é um papel de também ter a busca da satisfação pessoal, né? Da alegria. Eu falo muito sobre a questão das tarefas domésticas, que na sociedade patriarcal a mulher fazia tudo, né? A mulher era responsável por todas as tarefas. Não, a sociedade mudou. E o homem de hoje ele precisa mudar, ele precisa ajudar nas tarefas de casa, essas tarefas precisam ser divididas, e muitas vezes o homem quer que a mulher chegue em casa feliz, contente, satisfeita, e ela com dupla jornada. Então, quando a gente fala de casamento e como superar as dificuldades e ser feliz nesse casamento, eu acho que é um misto de uma desconstrução da sociedade paternalista e uma reconstrução de uma sociedade pós-moderna, com um casal pós-moderno, com um casal orientado, com um casal com saúde mental, com saúde espiritual, com saúde emocional e saúde física, né? A gente vê que as academias estão cheias. E é os dois se cuidando e é os dois buscando todos os recursos possíveis para estarem bem e felizes. Eu acho que o casamento ele tem muita relação de o que a Bíblia diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para que eu possa amar o próximo, eu tenho que me amar. Então, se eu me amo, né? Se eu cuido de mim e se o outro cuida dele, né? E os dois cuidam um do outro, acho que tem tudo para dar certo. Eu acho também, não tenho certeza, não é? É porque muitas vezes ainda nós recordamos a família que nós tivemos e hoje é tudo diferente, não é? O homem participa, a mulher trabalha, os filhos também são muito independentes e isso vai fazendo com que nós vejamos um futuro totalmente diferente do que se viveu. Não é? Então, essa força que os pais têm que ter hoje de saber equilibrar a família, de saber unir, de saber como tratar, eu acho de suma importância para a convivência e nos relacionamentos também, para que haja alegria, esperança nas dificuldades, porque quando nós vemos uma situação familiar, onde existe condições financeiras, parece que é tudo mais fácil, né? Parece que o problema não existe. Existem outros tipos, mas quando você se denota com uma família que está passando por muita dificuldade financeira, tudo parece que todo mundo fica triste, o mundo vai desabar. É difícil você recuperar a esperança, como eu vou ter ânimo para trabalhar, recomeçar, enfim. Tudo isso é uma força que vem de dentro de nós, né? Tem que vir de dentro de alguém da casa, não tem? Na verdade, o que a palavra de Deus diz que o dinheiro não é o problema, né? Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro não é
né? Não foi e não será um problema. O dinheiro, ele é uma grande solução para as nossas vidas. Todos nós precisamos do dinheiro. Eu acho que existe muito uma apologia cristã em algumas áreas contra o dinheiro e outras a favor, né? Com a teologia da prosperidade. Mas não, o dinheiro ele é extremamente necessário, ele é importante, mas como os gestores da família vão tratar essa relação familiar com os filhos, tal, com o dinheiro é extremamente importante. Eu entendo que a gente é possível você não ter muitos recursos e você viver feliz. A felicidade não está no que você possui, né? Mas está em como você é capaz de administrar aquilo que você possui. Sim. Então muitos conflitos eles são criados justamente por causa de uma dependência e um amor ao dinheiro que nós não podemos ter, que nós devemos entender que nós somos mordomos de tudo que temos, né? Jesus veio num túmulo, nasceu numa manjedoura emprestada e foi enterrado num túmulo emprestado. Então, desse mundo nós nada trouxemos e nada levaremos. Então, se nós entendermos que tudo que nós temos é mordomia, é empréstimo, e está de passagem, né? Acho que a geração de hoje mudou muito. Nas gerações passadas, essa coisa do ter ainda era uma coisa muito forte. A gente vê, dentro da sociedade que nós vivemos hoje, os nossos jovens alugando carros, Sim, alugando casas, priorizando viajar. Né? Eu acho que o ter hoje ele é algo que tem mudado e a sociedade tem mudado. Acho que os jovens tem tido uma filosofia um pouco mais evoluída, né? E aceito as diferenças, aceitando mais as diferenças também. Quando você... nós estamos vendo, vamos falar em Outubro Rosa, não é? Muitas pessoas enfermas e se tratando e se cuidando e, nossa, tratamento difícil também no câncer. Como você, como um pastor, faz com que, visitando essas pessoas, aconselhando como fazer com que essas pessoas não percam a fé na cura, na existência, no tratamento? Como você age nessas situações difíceis de enfermidade, querido? Então, quase 20 anos de ministério pastoral, a gente conhece muitos cemitérios e muitos hospitais, né? Já fez dezenas, talvez, não tenho a conta. E a gente sempre tenta orientar a igreja, não só dentro do aspecto espiritual, a gente tenta trabalhar sempre a integralidade do ser. Sim. E na integralidade do ser a gente fala sobre embutidos, enlatados, sobre o sol, sobre os cuidados com a saúde, sobre os cuidados com a alimentação, sobre os cuidados com o refrigerante, sobre os cuidados com tudo aquilo que pode acarretar uma doença. Certo. Agora, a gente entende também que as doenças lá da época de Jesus, elas mudaram de nome e aquela lepra do passado, ela vem e se transforma e aquelas nomenclaturas também se transformam. Então, o câncer em si, ela é uma doença que, de alguma maneira, ela tem crescido de maneira gigantesca. Muito. E muito por causa do nosso estilo de vida, esse fast food, essa coisa da alimentação rápida, da vida rápida, muito estresse, muita preocupação, acaba trazendo mágoa, ressentimento, muitas questões de aspecto emocional, acaba desencadeando muitos problemas. E quanto à orientação, a uma palavra de conforto, a uma palavra de carinho, a uma palavra de amor, a uma palavra de superação, eu entendo que nós somos aquilo que nós falamos, né? A boca fala do que o coração está cheio. A palavra de Deus diz que as nossas bocas podem ser fontes de bênção ou de maldição. Então, não existe uma palavra melhor do que uma palavra de conforto nos momentos difíceis. Porém, eu já tive casos no meu ministério Sim. em que, por exemplo, uma irmã da igreja, o marido faleceu e eles eram casados há muitos anos, e eles tinham um relacionamento lindo, se amavam muito, e ela ficou muito triste, muito debilitada,
E a filha dela me chamou e falou assim, pastor, corre aqui porque minha mãe quer conversar com você. Eu cheguei lá, ela falou assim, pastor, você ora por mim porque eu tô sentindo que eu tô partindo, só que eu tô com medo. Você ora para me partir? E eu tive que fazer uma oração para que ela pudesse partir. Então o ministério ele tem muito disso, ele tem muito das situações mais complexas e sublimes, mas muito difíceis. E eu orei por ela e falei assim, olha, você pode partir, você já fez o seu papel, você já serviu ao Senhor, você louvou, você vai em paz, que o Senhor está te esperando. E eu fui, orei por ela, ela deitou a cabecinha, eu fui embora. Depois de 4 horas a filha dela me ligou e falou, pastor, ela queria só isso mesmo, já foi, acabou de partir. Então o ministério muitas vezes é uma palavra de consolo, mas também uma palavra de deixar ir, né? É verdade. E nós não podemos obrigar ninguém, não é? Eu entendo assim, que nos lares tem sempre aquele que é bem alegre, não é? Aquela pessoa que não deixa cair, que é mais festivo, mais alegre, mais animado, que se vê o pai desanimado, vamos, vai dar tudo certo. Ou a mulher também é mais otimista nas situações que enfrentam. E eu entendo que hoje nós precisamos ter essa fé, essa força dentro do lar para não nos abatermos, acima de tudo. E não só dependermos da igreja, seja ela qual for, ou da religião, mas acima de tudo nós compreendermos que Deus é Deus e está sempre do nosso lado. Que Deus nos tem como filhos únicos e que Ele nunca vai nos abandonar. Então eu entendo que essa mudança de vida vem de nós aprendermos a sonhar também, não é? De nós aprendermos a ter confiança e esperança naquilo que nós desejamos ser. Não podemos desanimar. E acho também, minha opinião, de que nós temos que colocar no coração dos filhos, nos lares, que tudo vai dar certo, que eles vão precisar lutar para chegar no ponto que eles precisam, no ponto que eles desejam, realizar os sonhos que eles desejam, sem expectativa de dependência do pai e da família. Porque hoje muitos filhos ficam dentro de casa, na casa dos pais, até 30, 40 anos. Por quê? Porque são dependentes emocionais da família, do pai, da mãe, e não conseguem voar. Então, eu entendo que essa força tem que vir dos pais no sentido de falar, filho, você pode voar. No sentido de você aconselhar um amigo, por que você está triste, vai dar tudo certo. Ser um canal de otimismo para as pessoas e não de tristeza, de desânimo. Então, quando nós visitamos, eu entendo assim, que nós fazemos partes ou não da religião que for, nós temos que ser um canal de ânimo para as pessoas, né? Onde nós chegarmos, tá triste, ter uma palavra boa para animar, tá desesperançado, ter uma palavra, um abraço, algo que você leve, entre no coração da pessoa, de que ela é muito importante. O que você acha disso? Tem bastante pontuações a fazer aí nas suas palavras. Na verdade, o primeiro ponto é que a gente precisa trabalhar questões que não foram trabalhadas na escola, que não são trabalhadas no dia a dia. Sim. Que são as questões de saúde mental, né? Da psicanálise, da psicologia, da neuropsicologia, de questões que são extremamente importantes. E uma delas é entender a questão dos temperamentos. Então, eu acho que muito no trato da família, no trato como sociedade, mas eu acho que no trato da família mais importante do que outras áreas, é entender os temperamentos, que é uma área da psicologia. Então, qual é o seu temperamento?
Ah, eu sou melancólico, eu sou fleumático, eu sou colérico, eu sou sanguíneo. Peraí, baseado no seu temperamento, a gente vai entender os traços da sua personalidade e saber como lidar com você. Porque às vezes a pessoa é melancólica, mais tranquila, mais calma. Às vezes é sanguíneo, tudo dele é contapiada e tá feliz. É o temperamento da pessoa. Sim. Então às vezes a gente quer que a pessoa mude o temperamento dela por não conhecê-la. A gente não conhece quem está dentro de casa. A gente não tem um mínimo de noção noções básicas de informação terapêutica. Então, conhecer com quem você está lidando é o primeiro ponto. O segundo é que nós fazemos parte de uma sociedade onde todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser Instagram, todo mundo quer ganhar dinheiro com a internet. Então, a gente tem uma sociedade de jovens um pouco sonhadores. Então, eu entendo que você chegar num jovem e ficar trabalhando uma visão positivista da vida é muito bonito, eu acho romântico. Olha, vai dar tudo certo, Deus vai as coisas vão dar certo, as coisas vão... Não, peraí, vem cá, senta aqui, vamos conversar, né? Baseado no seu temperamento, senta aqui, vamos conversar. Se você é um fleumático, vamos com mais calma. Se você é um colérico, vamos administrar melhor. O que é o fleumático? Vamos explicar isso. Cada temperamento ele tem as suas características, né? Eu até falo um pouco no livro sobre isso. Nós vamos falar do livro daqui assim, a pouquinho. O que acontece? A gente chega nesse jovem e fala assim, peraí, eu vou te dar as condições e os recursos para você voar. Agora, a gente tem um problema muito grande, que a sociedade foi paternalista, mas eu tenho uma leve impressão que a gente vai ter que trabalhar alguns pontos na nossa sociedade que são extremamente relevantes quanto às mães, que tem dado continuação à sociedade paternalista, mesmo com um transbordar de feminismo. Então a impressão que eu tenho muitas vezes é que as feministas estão criando filhos paternalistas dentro daquela sociedade antiquada, né? Quer dizer, as mães de hoje têm que criar os filhos independentes, fortes, que ajudem as suas esposas nas tarefas de casa, que sejam responsáveis. Então o que a gente observa é que existe um desvio de função na criação dessas mães que estão criando os seus filhos homens como as mães do passado. Então a gente tem vários pontos. Mimando. Eximindo das tarefas domésticas. Deixando o jovem deitadinho lá atrás, no videogame, descansando, no videogame, no celular. Então elas têm empregado tanto essa liberdade de expressão, essa individualidade, esse feminismo, mas têm estragado os filhos no sentido que talvez essa continuidade desses traumas e desses vínculos psicológicos, e a constância e esse ciclo vicioso que elas estão dando continuidade sem perceber, né? Porque a gente tem uma outra sociedade de homens machistas, né? E por que essa sociedade de homens machistas tem se perdurado? Porque as mães têm... E se você pegar hoje, se eu não me engano, de acordo com as estatísticas do IBGE, 51% das casas no Brasil, as chefes são mulheres, né? Então se você tem mulheres dirigindo um percentual maior do que os homens, né? Por que essa sociedade continua desse jeito? É porque as mulheres estão perpetuando. Então a gente precisa parar, ter uma discussão, ter uma conversa e levar essa pauta para a nossa sociedade para a gente tentar de alguma maneira mudar essa história. Mesmo porque nós vemos muito ainda os jovens sem trabalho, né? A gente fala assim, mas o meu filho não consegue encontrar trabalho, coitado, mas é como você falou, todo mundo quer ser youtuber, quer fazer alguma coisa, não é? E quando, na verdade, eu acho que os pais, né, principalmente nós mães, que mimamos muito mesmo, você tem razão, precisamos modificar um pouquinho. E vamos aos áudios. Muito obrigada a você que está participando do nosso podcast Momentos com Fábio Apolônio. Boa tarde. Boa tarde. Eu moro na Ilha do Bororé, zona sul de São Paulo.
Estou assistindo o podcast da Soninha, eu sempre assisto. Obrigada. E hoje estou assistindo. O programa da Soninha é maravilhoso. Gostaria de parabenizar. E o convidado dela que está aí. É sempre bom, maravilhoso falar de Jesus, né? Uma palavra sempre bem-vinda. Um beijo, Soninha, no seu coração, no seu convidado. Beijo, muito Parabéns. obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, meu amor. Boa tarde, Soninha. Boa Eu sou o tarde. Roberto de Diadema. Estou Oi, assistindo o seu Roberto. podcast aqui, maravilhoso, hein? Parabéns mesmo. Obrigada. E sempre que eu posso, eu vou acompanhando a sua programação e já também deixando aquele alô para você, tá bom? Obrigada, Roberto. E o tema de hoje está ótimo. O ser humano sempre precisa de uma palavra de Deus, né? É isso. Sim, sempre. Aquele abraço para você e também para o seu convidado da Polônia. Muito Sensacional, viu? Tá de parabéns. Obrigada, querido. Muito obrigada por enviar o seu áudio. Falando sobre isso, sobre filhos, sobre o tipo de gênios que tem dentro do nosso lar, eu não sei bem o que é o sanguíneo. Como que é o sanguíneo? Na verdade, a gente tem como falar grosso modo, né, algumas características de cada temperamento, porque são vastas. Na verdade, você precisa fazer um estudo de perfil, um estudo de temperamento, né? Certo. Porque o temperamento é um lado da sua personalidade, acompanha a sua personalidade, não é a sua personalidade. Mas é o que define você como comportamento humano, como Claro. você se relaciona com o outro. O sanguíneo, normalmente, ele é mais alegre, mais feliz, ele é mais comunicativo, ele é uma pessoa mais dada, né? O fleumático, normalmente, ele é mais tranquilo, mais calmo, melancólico também, né? Vem da melancolia, ok? E o colérico, o nome já fala, né? Colérico, ele é aquele mais impetuoso. É claro que isso define de maneira muito singela, muito É o mais simples. nervoso da casa. Mas tem ali todas as características do temperamento da pessoa. Mas aí você entra no Google lá, no ChatGPT, né? Você que está aí, está nos assistindo, para você estudo dos temperamentos, que você vai ver qual é o seu e talvez isso te ajude bastante. Porque às vezes a gente tem uma grande crise, né? Uma crise de identidade. Por que eu sou assim, né? E até mesmo um processo de conversão. Às vezes as pessoas se convertem e falam, nossa, eu me converti, agora eu queria ser bonzinho. Não, peraí. O Pedro era Pedro, Paulo era Paulo e o João falava filhinhos, né? Então, Deus, Ele nos ama e Ele usa o nosso temperamento e a nossa personalidade a serviço do reino, querido, né? é verdade. Não é porque você tem um temperamento mais forte e o outro é mais tranquilo que você vai ser melhor ou pior. Não, de jeito nenhum. Deus vai te usar e muitas vezes aquele que tem um temperamento mais colérico, ele é usado de uma maneira maravilhosa no reino, que é aquele que vai, que resolve, que faz acontecer. Mas o tranquilo, ele é aquele pacífico, né? Que tá ali, que acalma. Que Então, ameniza situações. então todos são importantes, né? Mas é importante a gente conhecer, pra gente saber lidar e pra gente se entender como ser E é humano. impressionante como Deus nos usa de forma diferente, não é? Com certeza. É impressionante. Os filhos nascem diferentes. Você tem um casal de filhos, ou 3, 4, cada um é diferente um do outro, mas na composição no todo dá tudo certo, não é? E essa é a grande bênção, né? A grande maravilha da humanidade. Eu acho que essa divergência e diferença, né? Acho que essa combinação de opiniões que ao mesmo tempo se diverge e a gente entrar dentro de um consenso. Acho que se todo mundo pensasse igual e fosse igual, acho que não teria graça. Não. Agora, você escreveu um livro, Felicidade no Mestre. Mestre Jesus, a verdadeira fonte de felicidade. Aqui está o livro, Verdadeira Fonte de Felicidade. Fábio, qual foi o ponto de maior valor que você quis escrever, que você achou o sentido e parou? Não, eu preciso escrever isso, está no meu coração e eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Felicidade no Mestre.
Na verdade, esse livro ele nasceu de um propósito de entender a nossa sociedade hedonista, como nós vivemos, que é uma sociedade em busca do prazer, né? Você hoje entende, e se você for buscar pesquisas, for entrar aí no Google, né, no ChatGPT, no Gemini, onde você quiser entrar... E hoje se pesquisa em todos os lugares. Você vai ver que cresceu na pandemia, pós-pandemia, o índice de busca de pornografia. Então, hoje nós temos uma sociedade que está mergulhada em pornografia. Hoje nós temos uma sociedade que está mergulhada em consumo. Hoje nós temos uma sociedade que está mergulhada em sonhos irreais de redes sociais, querendo viver aquela vida idealizada, né? Sim. E o ideal não é o real. Então, nasceu de tudo isso, desse misto de situações, de análise da nossa sociedade e de tentar trazer para as pessoas de maneira simples, numa linguagem prática, fácil e objetiva, como você pode fazer para ser feliz. E eu trago o quê? Eu trago o entendimento baseado na escala da sociologia, como você pode estabelecer a sua pirâmide, né? E traçando uma escala de valores para que você possa se organizar e organizar a sua vida. Muitas vezes tem muita gente que, por incrível que pareça, vive por viver, né? A pessoa vai empurrando com a barriga. Mas quais são os valores mais importantes? Muita gente vive por viver. Por exemplo, o que é prioridade, né? Porque tem gente que vive para o trabalho. Tem gente que é da igreja, mas vive para a igreja, esquece família, esquece trabalho, esquece tudo. Alienou, né? Tem gente que vive, a vida dele é só lazer, ele não quer saber de trabalho, não quer saber de nada. Então, eu trago uma escala de valores para que você entenda, para que as pessoas possam entender. Sim. Como eu devo ter um manual para viver? O que eu devo priorizar na minha vida? O que é prioridade? Qual é essa escala de prioridade que eu devo viver? E como administrar cada uma dessas bases para que eu tenha uma vida feliz? Porque a felicidade, muitas vezes, a gente traça ela como aquela alegria permanente. Não. A felicidade é um estado de espírito em que eu estabeleço, muitas vezes, uma rotina feliz, uma rotina harmônica. O que eu costumo falar muito na igreja, até mesmo para o pessoal que eu atendo, é que depressão é excesso de passado, né? Depressão é excesso de passado. Depressão é a pessoa que vive lá. Vive no passado. O futuro é o quê? É estresse, né? Futuro é ansiedade, excesso de ansiedade. E é uma palavra que está tão na moda, ansiedade, todo mundo fala assim, não, eu tive uma crise de ansiedade. É crise de futuro, excesso de futuro. E o estresse é excesso de presente. O estresse é excesso de presente. Está sempre ali estressado porque tem muito presente para resolver, né? A depressão é muito passado que não sai da sua mente. Falta de perdão. Aí mistura a depressão do passado, o excesso do presente. O estresse do presente e a ansiedade do futuro. A ansiedade do futuro. E Rivotril nele. E terapia e psiquiatra. Mas vamos aos áudios. É verdade, Rivotril nele. Boa tarde, minha querida Soninha. Boa aqui tarde. É a cantora e compositora Lude Nascimento, de Mauá, São Paulo. Estou assistindo o seu podcast aqui novamente. E aqui pela TV Elite. Quero dar os parabéns pelo lindo programa de hoje. Obrigada. É sempre bom, né? Ouvir a palavra de Deus. Sim. E quero dar os parabéns para o seu convidado. Desejar muito sucesso. Amor. Beijo no seu coração. Obrigado. Obrigada. É bom ouvir isso. É muito bom. Boa tarde, Soninha. Boa Aqui tarde. é a Adriana. Sou da Lapa e estou assistindo o seu podcast pela TV Elite. Parabéns pelo tema de hoje. Amei. Muito obrigada. É um tema lindo, né? Mas nós estávamos falando sobre o comportamento. Porque o nosso tema hoje é a fé que transforma a vida, não é? E nós estamos falando sobre o comportamento do dia a dia. Nós temos que aprender a limitar as coisas, não é? Para ser feliz. Não trazer o passado todo como problema.
saber medir o presente, as tarefas, porque tem gente que acumula tudo por um dia só, não é? Acumula tudo e o futuro também, como preparar o nosso futuro, o que nós desejamos para o nosso futuro, isso mesmo. Porque o tempo passa, não é, Fábio? O tempo passa e nós temos que pensar como nós queremos viver esse futuro. Será que nos preocupando com o passado, porque logo tudo vira passado, né? Tudo porque o tempo está correndo muito rápido. E neste livro você relata como o objetivo é saber se controlar, não é? Controlar o tipo de pessoa que você é. De repente nós precisamos fazer uma análise de quem nós somos. Verdade. Nós vamos parar, muitas vezes nós analisamos o outro, mas e nós? Como nós vamos nos analisar? Como nós somos? Apesar, viu, Fábio, de que chega uma certa idade que a gente já não pensa mais assim, você só quer viver. Você só quer viver, você já viveu lá no passado, você já viveu, tem vivido o presente, mas você também já começou a preparar o teu futuro, não é? É descansar, viajar, passear, não é tudo isso. Mas o que a gente tem que entender é que o ser humano, a gente faz uma análise neurológica e a gente sabe que dentro dessa análise neurológica, os neurônios eles vão morrendo, né, conforme a idade vai avançando. Então a gente vai perdendo aquela carga de neurônios, o que dificulta o aprendizado, é claro, sim, mas dificulta. Mas o cérebro, ele é elástico, né? Ele é plástico. Ele é capaz de desenvolver e de crescer e de se exercitar. O ser humano em si, ele foi feito para superar desafios. A gente está dentro de uma sociedade que nós temos oportunidades que nós não tivemos no passado, que os nossos pais, nossos avós não tivemos, que é o de conhecer, é o de estudar, é o de buscar e é o de crescer enquanto nós temos vida. Hoje nós temos recursos, cursos online, pós-graduação, hoje a gente tem conhecimento vasto e a gente tem essa capacidade de se moldar. E o que é maravilhoso com a idade é você sentar com alguém para conversar e você vê que a pessoa está sempre crescendo. Eu entendo que você, daqui 3, 4, 5 anos, 10 anos, você está no mesmo lugar. É um grande atraso para as possibilidades que você tem na sua vida. Eu entendo que nós podemos estar num lugar, num lugar de conhecimento, de sabedoria, de busca com Deus, de estar mais próximo. Eu, há uns anos atrás, eu entendia a religião como algo que religava a Deus, mas dentro de um contexto superficial, religioso, pragmático, dogmático. Hoje não, hoje eu entendo que a religião, ela não é só racional, mas o amar, ele tem uma força muito grande de sentimento também. É igual o casamento. Quando você ama por obrigação, quer dizer, não, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Peraí, você é obrigado a amar. É um mandamento. Peraí, eu sou obrigado a amar a minha esposa. É um mandamento. Eu devo amar a minha esposa e me entregar por ela, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Mas eu também tenho que ter sentimento por ela, né? Então eu tenho que amar a Deus, decisão racional, mas eu também tenho que ter sentimento por Deus. Então, entender que esse relacionamento com Deus é de decisão e é de sentimento, eu acho que é uma grande mudança de chave. Eu acho que é você se entender como ser humano e como alguém que se preenche do amor de Deus. Eu entendo que é a maior mudança de chave na nossa vida. Essa coisa de você entender que Deus, Ele pode todas as coisas sobre você, todas as coisas. E entender que Deus, Ele ama a forma que nós nos aproximamos dEle. Porque cada um tem uma forma de se aproximar de Deus, de conversar com Deus, de buscar a Deus. Mas quando você entende que sem Ele
fica tudo muito difícil, você se apega mais a Ele, porque Ele é transformador, não é? Deus, Ele vai, você querendo ou não, te levar aonde Ele deseja te levar. Mas, para isso, nós precisamos ouvi-lo, entender, não é? Muitas vezes nós sentimos assim, aonde eu estou indo, por que isso está acontecendo comigo, você não entende o que está acontecendo com você, por que você está naquele lugar, o que você... Não, você tem que parar e pensar, aonde será que Deus quer me levar? Porque ninguém está no lugar por estar, por acaso, não é? Acho que ele discordou comigo porque a pirâmide dele tá... Eu estou olhando a sua pirâmide e Deus está aqui, ó, para baixo. Não, porque é assim, Soninha, o que acontece? Deus nos dá o livre-arbítrio. Sim. Né? Então, Deus é um grande cavalheiro. O que ele diz para nós é assim, Jesus disse, vocês serão os meus amigos, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então a Bíblia, ela tem condicional. Essa condicional é, se você for obediente, eu vou ser seu amigo. E se você fizer uma análise, a nossa sociedade, ela é toda impressa e implícita de condicionais. A legislação estabelecida é toda cheia de condicionais. Se você passar o farol vermelho, você vai ser penalizado. Se você fizer uma ultrapassagem, você vai ser penalizado. Se você jogar pedra na casa da vizinha, você vai ser penalizado. Se você bater em alguém na rua, se você ofender... Então, toda a nossa sociedade, ela é cheia de condicional. Existem sanções, existem penas, existem infrações cometidas. Mas a nossa relação com Deus... Muitas vezes a gente quer que seja uma relação sempre amigável, né? A gente quer que Deus faça do nosso jeito, a gente quer que Deus seja o gênio da lâmpada. E não é assim que funciona. Não, não é assim. A outra questão é muito sobre livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que você falou de maneira subjetiva, é o seguinte, a pessoa... tira o que é do outro, a pessoa usa de má fé, ela furta, ela rouba, ela vai gerando uma lei da semeadura e uma lei do retorno sobre a vida dela. Ela está vibrando, ela está sintonizando tudo aquilo. Mas nós sabemos que Deus reprova. Deus, quando eu falo que você tem o livre arbítrio, mas não é só escolher e você ouvir a Deus e aonde Ele quer te levar, logicamente que não é por esse caminho, não é por esse caminho de você poder fazer o que você quer e achar que você não vai ser penalizado. Mas não é só a reprovação, né? Eu entendo que existe uma lei natural fora da pessoa objetiva de Deus, fora da atuação objetiva dele, em que essas leis já estão estabelecidas. Então, as leis da natureza estão estabelecidas. A lei da gravidade está estabelecida. E a lei do retorno está estabelecida. Então, dentro de um processo natural, quando você faz alguma coisa que infringe o outro, ou você comete um delito, ou você comete um erro, de alguma maneira você vai pagar por aquilo. Então, a pessoa que fala assim, a minha vida é tão difícil, tão complicada, uma pessoa que está cheia de problemas, por exemplo, ela imagina só o que é depressão, por exemplo, vamos voltar na depressão. A pessoa ela deve o SPC, aí ela solta 3 cheques sem fundos. Aí depois ela tem uns cheques na praça. Aí ela brigou com a tia. Aí não fala mais com a tia. Aí arrumou confusão com a vizinha. Aí o carro quebrou. Aí não pagou o IPVA do outro carro. Aí não pagou o IPTU da casa. Agora você acumula isso em 10 anos. O quanto que a lei do retorno vai ser estabelecida sobre a vida dessa pessoa? Sim. E como que ela vai fazer para corrigir tudo isso? Para se livrar, se libertar disso. Ela vai estar cheia de depressão, ela vai estar cheia de ansiedade, ela vai estar cheia de estresse. E muitas vezes a gente quer cobrar de Deus uma ação baseada nas nossas decisões. Sim. Nos nossos pensamentos, na nossa vibração, na nossa sintonia. Deus não me ama. Ou Deus não me ama e não me ajuda. Peraí.
né? Deus não me ama e não tá me ajudando aí em nada. você foi lá, fez um monte de dívida, agora deve a agiota, né? Deve tudo, deve todos, brigou com todo mundo, brigou com todos, e a culpa é de Deus? Espera aí, vamos lá, né? Não são assim as coisas. Vamos analisar por onde você andou. Qual foi o seu Você não está ajudando Deus, né? A te ajudar, ajuda Deus a te ajudar. Vamos lá, que caminho é esse que você traçou? E tá cheio de gente assim. Tá cheio de gente. Muita gente assim. Eu também não pode ser feliz, não. Eu trabalho em uma área que a gente vai fazer análise de crédito, 8 em cada 10 tem pendência. 8 em cada 10. É verdade, né, Fábio? É verdade. Então a vida de muita gente é muito desorganizada. E tem pessoas que não se incomodam com a pendência também. Se incomodam, mas de repente fazem mais pendência. Na verdade, o pecado, né? O pecado ele te busca. O pecado ele corre atrás de você. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós somos escravos muitas vezes do pecado. O pecado ele nos escraviza. Então, uma pessoa ela cria uma dependência na pornografia, uma dependência na questão sexual, uma dependência na mentira, uma dependência no álcool, na droga. E aquilo que era uma maneira de ter liberdade e prazer virou uma escravidão. O grande problema é que esses pecados, que a gente chama de pecado, que é você comprar e não pagar, ele vem te buscar. Então todo mundo sabe quais são os seus pecados, todo mundo sabe quais são suas falhas, todo mundo de certa maneira sabe quais são as suas dificuldades. Sim. O grande problema é a falta de organização, né? A falta de responsabilidade com o seu ser, a sua vida. Porque uma vida financeira saneada, ela vai te trazer paz mental. Aí eu te pergunto, como fazer para essa pessoa se reconstruir? Por exemplo, eu quero me reconstruir, eu quero deixar tudo isso de lado, mas eu preciso resolver para isso. Como fazer? Aonde entra a certeza, a fé disso tudo? Que ele vai conseguir, porque se ele pensar que ele só tem culpa, e que não vai conseguir se modificar, aí é como se Deus não existisse para ele. Não, eu pequei, eu errei e tal, e Deus não quer saber de mim. Como fazer com que essa pessoa entenda que ele tem que parar, e olhar para trás um pouquinho para tentar resolver pouco a pouco para chegar aonde ele deseja? Uma das questões que a gente tem que entender, a história de Gênesis, ela começa, o mundo começa, a sociedade começa com Adão falando, olha, foi a mulher que tu me destes que me fez pecar. Então acho que o primeiro ponto é não buscar culpa em outros. Não buscar culpa em outros. Por isso que as mulheres são tão culpadas, tem muita brincadeira. A gente tá sempre buscando a culpa no outro, né? A gente nunca assume as nossas responsabilidades, nunca assume os nossos erros. A gente tá sempre apontando o erro do outro. Então, fazer uma autoanálise, uma reflexão, entender quais são as nossas falhas, é extremamente importante. Tem um segundo ponto em Gênesis, que também é para refletir, que o primeiro homicídio foi um irmão matando o outro por causa de um culto. Porque um ofereceu um sacrifício e Deus aceitou e o outro não. Ao invés dele corrigir, ele foi e matou o irmão. Né? Então, a gente vê que a questão da religião, muitas vezes, não resolve. O que resolve é o entendimento do coração. Se a gente tivesse entendido que o coração dele era mau e que ele tinha errado, que ele precisava se corrigir, ele não tinha culpado o irmão. Então ele foi e culpou o irmão porque prestou um sacrifício melhor, um culto melhor. Sim, né? sim. O terceiro ponto é Judas. Judas sentiu remorso, não se arrependeu, não teve arrependimento. O que ele fez? Ele foi e se matou. O remorso, ele não resolve nada. O arrependimento é metanoia. O que é metanoia no grego? É você mudança de caminho. Você faz uma conversão de caminho. Você estava indo para um lugar e você volta. O remorso
você termina ali com tudo. O seu plano não deu certo, você termina com a sua vida, termina com a vida de todo mundo. O arrependimento é uma conversão, uma transformação. Então, é muito importante entender que o primeiro... Mas diante disso tudo, é como que você vai acreditar que aquela pessoa realmente entendeu o erro, que tem que haver uma conversão. Como acreditar? Porque tem muita gente que fala assim, olha lá, ó, saiu da cadeia, matou, roubou, cumpriu pena, e não, mas a vida dele foi para a igreja, se transformou. Como as pessoas devem acreditar nisso? Na verdade, a palavra de Deus diz, pelos frutos conhecereis a árvore. O que o Tiago fala é, mostra-me a tua fé sem obras, que eu me mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, viver de teoria é bonito, a gente tá aqui na rede social aí falando, podcast e tal, tudo lindo, bonito, eu quero ver na prática, né? É verdade. Então, como é que você conhece uma pessoa quando houve transformação? Ela teve essa conversão, ela estava indo por um caminho, ela roubava, não rouba mais, ela matava, não mata mais, ela furtava, não. Agora ela trabalha, agora ela está cuidando da família dela, agora ela está amando a esposa, agora ela está cuidando dos filhos. Ela teve uma transformação, ela teve um metanoia radical, uma transformação radical. Então é isso que a gente identifica e testifica quando alguém entrou numa igreja, aceitei Jesus. Espera aí, aceitar Jesus, até o diabo é crente, né? Ele crê. Mas a conversão, a gente tem que ficar de olho. A Bíblia diz que ele crê e ele treme, né? Até o diabo crê. E aparece na igreja, sabia? Aparece na igreja também. Tá cheio de... E quando ele não vai, ele manda uma meia dúzia. Vamos aos áudios, é verdade. É verdade. Vamos aos áudios. Alô, Soninha, boa tarde, Soninha. Boa tarde, meu querido. Como que você tá? A loira mais bonita do podcast. Eu tô ótima, meu amor. Nenhum podcast seu, né? Não, e você tá de parabéns aí, entrevistando esse homem de Deus, pastor Fábio querido. Apoloni. Fábio Apoloni. Você tá precisando aí de oração. Inclusive eu, que tô com os 3 encostos do meu lado aqui, viu? Vou falar com o pastor Apoloni para dar um jeito em mim. Misericórdia. Eu queria mandar um abraço aí pro pastor. Vamos lá orar por ele. Brincadeira fora parte, tá de parabéns a Soninha aí, entrevistando esse homem de Deus aí. E aqui quem fala, Soninha, é aquele que sempre o meu fã número 1. Número 1. Tá, pede pra mim ainda. Não, que bom. Abraço, Soninha. Quando vê o Cancão por aí, manda um abraço pra ele, falou? Mandarei, meu querido. Abraço, muito tchau. Obrigada, tchau. Muito obrigada, Pica-Pau. Boa tarde, Soninha. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde. Rinaldo, Zona Norte Santana. Olá, Rinaldo. Eu gostaria de dar parabéns aí a todos. Obrigada. E o nosso querido entrevistado hoje é o Fábio Apolônio, né? Sim. Que vai tocar num assunto muito forte, que é a fé, né? A fé. Gente, o dia que a gente não tiver mais a fé, a gente não tem motivo de estarmos aqui, né? É verdade, então, acho que querido. por mais que seja a dor de cada um, a gente tem que tentar reverter isso numa forma de oração, uma forma espiritual, independente de religião, né? Sim, claro. Então, eu agradeço, vou ficar super atento aqui. Obrigada, ao entrevistado. Querido. E parabéns. Vamos todos juntos. Muito obrigada, Rinaldo, pela Oi, Soninha, mensagem. boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sou eu, a Leia. Você lembra de mim? Eu estive no feijão de corda. Nós tiramos fotos juntas. Olha, eu estou aqui, estou assistindo o seu podcast, como sempre, maravilhoso. Obrigada, Leia. Eu quero aproveitar o gancho para mandar um beijo e abraço para você e para o seu convidado, Fábio Apolônio. Muito obrigada. E parabéns pelo seu programa, viu? Obrigada, meu amor. Estaremos juntas
logo mais no próximo programa do Cancan, dia 13 de novembro, a próxima gravação. Estaremos juntos. Beijo, meu amor, muito obrigada. E continuando, meu querido, esse bate-papo delicioso que nós paramos num momento assim, é bem especial, né? Que nós falamos de como saber se a pessoa encontrou o caminho verdadeiro, como não ficar assim desconfiado. Eu acho que um pastor tem a responsabilidade muito grande de ir acompanhando essa pessoa que chega na tua igreja e vai se transformando. O pastor tem um olhar muito atento para isso. Como você acompanha essa pessoa que chega, esse novo membro da igreja que quer realmente se modificar? Na verdade, a igreja, a gente costuma falar, né, dentro de uma linha mais filosófica, não bíblica, que a igreja não é um museu para santos. Ela é um hospital para doentes. Né? Muita gente, museu para santo, eu gostei. Muita gente acha que vai chegar na igreja e vai encontrar um monte de gente perfeitinha. Não, mas tem gente que é museu lá dentro. Não, é museu. Não, é museu no sentido de vai encontrar tudo perfeitinho, né? Não, ela é um hospital onde as pessoas estão sendo tratadas. Verdade. E a função do pastor é ensinar a palavra de Deus. O nosso foco é espiritual. E o que a palavra de Deus diz é: ide por todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os e ensinando-os, todas as coisas. Então a função pastoral é o de discipular para que eles sejam multiplicadores, para que eles façam novos discípulos. Sim. A igreja, ela tem que ter essa visão de estar fora, não somente dentro das paredes. E o que o pastor faz é ensinar, é orientar, é direcionar, é orar, é aconselhar, é dar essas ferramentas e esses recursos para que essas pessoas possam sair do leite espiritual e ir para a comida sólida. Porém, o pastor não consegue acompanhar todos o tempo todo. Vai chegar um momento que você tem que seguir o seu caminho e fazer. Muitos novos pastores e discipuladores têm que surgir dentro da igreja. Esse é o papel do pastor, de treinar, de formar. Mesmo porque o pastor tem a sua vida, Sim. Não é? Tem a sua família, tem a sua... Não adianta reconstruir a família dos outros e perder a sua família, não é? Porque essa necessidade que as pessoas têm dentro da igreja de estar sempre buscando o pastor, tem um problema, eu vou falar com o pastor. Eu preciso fazer, eu vou falar com o pastor. Isso também não é necessário. Eu acho que tem que ir, mas tem que ter medidas também, não é? E é como você falou, tem que haver o discipulado. E nesse meio, com certeza, encontrar aquele com o dom de poder levar a palavra também, não é? Na verdade, o que ocorre? Em 1517 houve a reforma protestante com Martinho Lutero. De lá para cá, a gente tem a igreja do surfista, a igreja do caminhoneiro, a igreja de tudo. Tudo tem igreja. E existem diversos perfis de igreja. O que aconteceu é que, com o advento da igreja católica perdendo poder, algumas denominações tomaram esse poder para si. Então esse ministério apostólico, que era somente a igreja católica que era detentora, com esse poder, porque se você pegar o contexto da igreja católica, por exemplo, a gente pega Santa Casa da Misericórdia, a gente pega escola, Frei não sei o quê. Então a igreja católica ela era detentora de toda a rede de saúde pública, de escolas, ela tomava conta de tudo. O que aconteceu? A reforma protestante chegando, algumas denominações surgiram e elas tomaram conta disso. Se você pegar antes de 1517 a reforma protestante, muitos padres liam as Bíblias de costas em latim.
não existia nem a tradução para a própria língua. Foi Martinho Lutero que trabalhou junto para que a gente tivesse acesso à Bíblia na nossa própria língua. E os demais que surgiram. Então, quando você esconde a informação, esconde o conhecimento, você se torna detentor do poder, porque as pessoas acreditam no que você fala. Então a gente tem muitas denominações que escravizam os seus fiéis e não ensinam a Bíblia, ensinam da sua maneira, ensinam do seu jeito. Então quando você faz dele seu escravo e você faz dele dependente de você, dentro de uma visão apostólica, é muito confortável para quem está frequentando essa igreja, que ele não precisa buscar nada, tem alguém que o alimenta em tudo, é muito confortável para quem tem a detenção do poder e te dá todas as coordenadas. Só que é trágico e é triste o final, porque a pessoa não tem liberdade de escolha, ela não tem entendimento, ela não tem conhecimento. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. O que nos liberta é o conhecimento, o que nos liberta é a busca pelo aprendizado, é entender o que a palavra de Deus diz. Peraí, eu não vou ficar na mão de pastores de igreja, de denominação. Eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar o aprendizado na própria palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, que eu tenho esse aprendizado, eu não ficarei nas mãos de denominação, de religião, de pastores, de ninguém. Eu consigo caminhar. Eu vou ser livre e vou caminhar com a palavra de Deus, sabendo o que é o certo e o que é o errado. E eu vou colher os frutos do que eu plantar, não é? Isso é muito difícil, viu, pastor? Falar assim, porque a maioria fica dentro da igreja e parece que fecha os olhos para o mundo. Você pega, por exemplo, eu como pastor e membro de uma igreja batista, eu acredito em todos os dons. Então, por exemplo, a gente tem lá o dom de revelação. Né? Eu acredito no dom de revelação. Então, a gente tem algumas pessoas que vão em algumas igrejas para terem a revelação. Okay? A palavra de Deus, ela é a própria revelação. Ela é o livro de revelação de Deus. Tudo que Deus gostaria de revelar, Ele revelou na sua palavra. Ao invés da pessoa ler a palavra, ela senta lá e vai esperar um profeta para revelar. Fala comigo. Né? Hoje Deus vai falar comigo, mas ela não lê a Bíblia. Então eu já vi revelações, de colegas que falou assim: olha, a mulher que você está aí não é a mulher que Deus quer. A mulher que vai ser é essa daí que está do seu lado. Você vai separar dela e casar com ela. Então eu já vi as revelações mais esdrúxulas, mais loucas, que não são de Deus de jeito nenhum. Então uma pessoa que não tem discernimento, ela é capaz de separar e casar com a outra, porque o pseudo-profeta revelou. Então a revelação está na palavra de Deus. Vamos buscar na palavra de Deus. Às vezes Deus pode revelar na sua vida por meio de um profeta, mas não busque essas coisas, não. Busque a leitura da palavra, que Deus vai transformar a sua vida por meio da leitura da palavra. Que muitas pessoas falam assim: eu não entendo, eu abro a palavra de Deus, eu não consigo entender, porque é muita coisa assim que não dá para entender a palavra de Deus. Vai devagarzinho, vai pelos evangelhos, mas começa em João. Deus quer revelar, Ele vai revelar e você vai entender. Vai lendo aos poucos que você vai entender. Vai entender a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, né? E ela que é a lâmpada que ilumina a nossa caminhada. A caminhada, e faz com que... Eu percebo, e pelo que você escreve, Felicidade do Mestre, você é bem livre. Livre que eu digo, você tem um pensamento libertador para as pessoas, um conselho de que não é somente a igreja, mas ele pode ser livre fora da igreja, ele pode ser livre com a sua família, ele pode se libertar dos pesos que ele carrega, mas tentando corrigir, claro, a sua personalidade, a sua vida, não é? E levando o exemplo para o lar, não é verdade? Na verdade, o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo sobre os pastores. Aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja ser pastor, é uma ótima obra, uma excelente obra deseja. É importante, pois, que o pastor, o bispo, o episcopos no grego, né,
seja irrepreensível, marido de uma mulher só, sábio, hospitaleiro, sensato, moderado, que tem os filhos sobre disciplina. Então, a gente tem requisitos para um líder, ok? Tanto para os diáconos quanto para os pastores. O que é um bom líder? Um bom líder é aquele que tem saúde familiar. Como é que você vai dar exemplo fora da sua casa, sendo que sua casa está em pé de guerra? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre felicidade no mestre, um dos capítulos que eu abordo no livro é sobre as festas. As festas que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. O último capítulo. Sobre a festa da Páscoa, tinha inúmeras festas. Deus, ele parou no 7º dia para descansar. Deus, ele estabeleceu muitas festas para que o povo parasse para festejar, para se alegrar. Então, quando a gente fala sobre Deus, está tudo na palavra de Deus. É que a religião, muitas vezes, ela é um grande peso. Ela é um dogma que os homens colocam sobre a vida das pessoas. Porque é possível você buscar a Deus, ir para uma igreja e ter uma vida de felicidade, uma vida libertadora. É preciso você viajar, é preciso você pegar a sua família para passear, é preciso você levar a sua família para restaurante, é preciso você pegar aí um dia e sentar e fazer uma festa. Então, o que a gente tem visto é que muitos religiosos abandonam as famílias, abandonam os amigos também. Os amigos abandonam tudo. Em primeiro lugar, os amigos, porque ela não é pecador, todo mundo vira pecador. E abandonam os amigos por quê? Porque não estão no mesmo segmento religioso. Fala Deus e vai embora. E por quê? Porque o amigo virou pecador. Vamos aos áudios. Eu estou amando. Vamos aos áudios. Boa tarde, Soninha. Aqui é a Cristina da Praia Guilherme. Boa tarde, Cristina. Manda um abraço para todos aí. Estou sempre ligadinha no seu podcast e hoje legal. Obrigada, esse tema, entrevistando o Fábio Apolônio, falando da palavra de Deus. É sempre bom ouvir a palavra. Obrigada, um abraço linda. A todos vocês. Beijo da Cristina. Obrigada, Cristina. É sempre bom. Eu agradeço mesmo, também. Viu? Ouvir a palavra. Boa tarde, aqui falando mais uma vez Ivan da Moca. Oh, meu agora querido. diretamente de Sorocaba. Olha, apreciando mais uma vez o já muito gostoso de se ver, hoje através da TV Elite, o podcast da Soninha. Obrigada, eu queria desejar a você, Soninha, mais uma vez, a qualidade das entrevistas dos convidados que você traz. E hoje, pela vez, a vida de um pastor falando sobre a palavra de Deus, coisa que para nós todos é muito importante. Sim. Porque aquele lance, né? Deus sem nós é Deus, nós sem Deus somos nada, né? Então gostaria só de continuar sempre seu fã. Um abraço especial a você, muito Soninha. Obrigada. E mais uma vez, através da TV Elite, vem no seu podcast. Muito obrigada, uma ótima final de tarde a vocês. Um abraço e parabéns mais uma vez por essa entrevista. Sempre uma honra ouvi-lo, viu, Ivan? Muito obrigada. A gratidão também. É tão gostoso, não é? Eu tô amando, achei maravilhoso. Esse carinho do pessoal acompanhando e né? Participando também, dando eles param para ouvir, né? Que coisa maravilhosa. Estão ali acompanhando, assistem todos os programas, poxa. É muito lindo, muito gostoso. Muito maravilhoso. Eu realmente, nós estamos aqui cheios de câmeras, não é? Mas eu sinto a presença das pessoas. É verdade, eu não é? também sinto. Bem pertinho de nós aqui. Quero voltar outras vezes, hein? Falar pra Soninha me chamar, hein? Falar, Soninha, Fábio. Não, é muito importante. Eu gostei muito de É muito importante, porque o nosso bate-papo está trazendo assim, você falou algo assim muito verdadeiro, que é você não perder os amigos, né? Você não perder o vínculo em função de religiosidade. Não, você gravar no teu coração a palavra de Deus, mas você saber que você não pode se fechar, ao contrário, nós precisamos nos abrir para o próximo, não é? Saber aconselhar, saber viver, ter a família. Agora, Fábio, como é difícil você trazer a família para
tá pertinho de Deus, não é? Você não acha difícil? Na verdade, tem um tempo certo para isso? O que a palavra de Deus diz é que a salvação ela é pela graça. A palavra de Deus diz em Efésios 2:8, de graça sois salvos. Você é salvo de graça, né? E você é salvo pela fé. Isso não vem de vós, mas é o poder de Deus, né? Então, a salvação, ela não é pelo mérito do homem, mas pela graça de Deus. E essa salvação, ela se dá mediante a fé, que é um dom dado por Deus. Porém, o que eu falei para você há alguns instantes, a gente tem que refletir. Isso só é possível mediante arrependimento. Tem que haver arrependimento. A gente tem que entender e fazer essa autoanálise de que é preciso mudança, que é preciso transformação nas nossas vidas, que o caminho que a gente está trilhando não está bom, que nós temos nos tornado escravos do pecado, que a nossa vida não está legal, que nós não estamos felizes, que é possível ter felicidade em Cristo Jesus. Sim. As pessoas falam, eu não vou me converter, que eu vou virar escravo da religião. Não, você é escravo da pornografia, você é escravo do pecado, você é escravo da mentira, você é escravo do dinheiro, você é escravo de tudo aquilo que você não consegue mais dominar na sua vida. Você já é escravo, porque se você tenta parar de fumar e não consegue, você é escravo do cigarro. Se você tenta parar de beber e não consegue, você é escravo da bebida. Se você tenta parar de ver site pornográfico e não consegue, você é escravo da pornografia. Sim. Então, Cristo é o contrário, é Ele que te liberta. Então, o nosso papel é sermos luz. A palavra de Deus diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas isso nós temos que pedir a Deus que tire de nós tudo isso. É uma decisão pessoal, particular. Entendi. Mas nós temos que ser testemunha. Nós temos que falar, a palavra de Deus diz, a tempo e a fora de tempo. O nosso papel é falar, a gente não pode se omitir. Agora, a decisão é da pessoa. Porém, eu acho que a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente e tentar não ser uma pessoa nem apática e nem não palatável. Algumas pessoas não são palatáveis, né? A gente precisa aprender a ser exemplo, a ser testemunha na vida das pessoas, para que, por meio do nosso testemunho, é o que a palavra de Deus diz, por meio do seu testemunho, o seu marido se converte. Por meio do seu testemunho, a sua esposa se converte. Então as pessoas vão se convertendo, não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente está vivendo. E outra coisa que eu percebo, Fábio, isso eu percebo muito na minha vida, não é? Que as pessoas, quando elas gostam de estar ao seu lado, é porque você tem algo bom para oferecer, no sentido de coração mesmo. Não quero misturar posição, nem interesses, não. Mas existem pessoas que passam pela sua vida e querem permanecer, gostam de estar ao teu lado, gostam de estar com você. Eu acho que isso sinaliza algo bom que você tem para oferecer para alguém. Porque quando você não tem nada para oferecer, as pessoas também não ficam perto de você, até no sentido emocional. Você não acha isso? Na verdade, o segredo, talvez a chave da vida, está numa palavra chamada equilíbrio. Quando você sabe viver com equilíbrio, a vida ela se torna boa. E um dos requisitos de ter uma vida equilibrada é existir reciprocidade. A reciprocidade é muito importante para qualquer tipo de relacionamento. Verdade. E a gente precisa entender que a vida é uma mão de duas vias. Você vai receber, mas você também vai oferecer. E quando a gente está caminhando com Deus, a gente entende os propósitos de Deus na nossa vida, e a gente entende o que a gente deve buscar, a oração do monte. Jesus falando assim, bem-aventurados os mansos, né? Os mansos. Então, você entender as bem-aventuranças na sua vida e entender que você é capaz de entregar algo para o outro e entregar luz, entregar calma, entregar mansidão, entregar uma palavra de conforto, mas uma palavra firme também no momento de erro dela, no momento que ela precisa se corrigir. E você receber esse feedback, você receber esse retorno, isso passa da esfera de um relacionamento religioso ou espiritual para até mesmo uma amizade. Amizade. Né? E vamos aos áudios. Muito obrigada a vocês que estão participando do nosso podcast. Muito obrigada.
Vamos aos áudios. Boa tarde, Soninha. Tudo bem? Aqui é a Priscila, estou assistindo seu podcast pela TV Elite. Obrigada, Quero te parabenizar Priscila. pelo programa maravilhoso. Obrigada, hoje, querida. com o pastor Fábio Apolônio, está simplesmente abençoado. Amém. Estou amando ouvir essa palavra inspiradora. Parabéns pelo programa. Que Deus te abençoe sempre. Beijo, beijo. Beijo, meu amor. Muito obrigada, Priscila. Boa tarde, Soninha. Queria parabenizar pelo seu programa e dar os parabéns também pelo pastor Fábio Apolônio, que você está entrevistando hoje. Aqui é o Leonel Lima, de Piracicaba. Leonel, obrigada. E quero mandar um abraço também para o Cancan aí, Será a todos dado. vocês aí da rádio. Tá bom? Muito obrigada, querida. Gratidão aí. Muito obrigada, gratidão. É sempre uma honra receber e um carinho muito grande receber essas mensagens lindas que nos enviam. E é isso que nos faz cada dia mais felizes de estarmos aqui reunidos, porque estamos aqui com tantas câmeras, mas sentindo o carinho e a presença de cada um nos enviando essas mensagens. Pastor, eu gostaria que você deixasse neste momento uma palavra muito especial para agora outubro, novembro, está chegando o final do ano, nós estamos bem pertinho, que aliás esse ano passou muito rápido, não foi, Fábio? Voou esse ano, mas especialmente para as famílias, uma palavra voltada para as famílias, porque eu acho que essa estrutura familiar é que faz com que todos nós caminhemos felizes, não é? E não só a estrutura religiosa, porque isso nós temos, como você explicou tão bem, nós temos que desejar buscar a Deus, nós temos que desejar essa transformação através da nossa fé, acreditar que podemos ser melhores e, enfim, deixe essa palavra nos despedindo logo mais aqui do nosso podcast tão gostoso. E eu gostaria que você falasse não só como igreja, mas como pessoa que você é, como filho, que eu quero ressaltar aqui a presença do meu querido Oswaldo Apolônio, pai do nosso querido Fábio Apolônio. É muito Apolônio aqui nesse estúdio hoje, mas é uma honra para mim estar recebendo não somente o filho, mas o pai que está aí tão orgulhoso, sempre tão orgulhoso dos filhos que tem, enfim, e é isso que faz com que a nossa família seja preciosa. Fique à vontade, querido. Bom, o que a palavra de Deus diz é: sem mim nada podeis fazer. E o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses 4,13, nas maiores dificuldades que ele enfrentou, das lutas que ele teve, das perseguições, das batalhas, posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Então, entender que a presença de Deus, que um relacionamento com Deus é extremamente importante para uma vida feliz, é essencial. Né? Entender que somente nele a gente pode passar pelas maiores dificuldades, porque Ele nos fortalece, é essencial. Tantas pessoas têm dado fim nas suas vidas, têm se enchido de antidepressivos, trancadas dentro de um quarto. Então é muito importante isso. A família é a base de qualquer sociedade. A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas, a comparar com um ladrão, vem para matar, roubar e destruir. É isso. E é isso que Satanás faz. Ele quer destruir a família. Quando ele destrói uma família, ele traumatiza os filhos. Quando ele destrói uma família, ele traz traumas muitas vezes de abuso para as crianças. Ele traz traumas sérios que vão perdurar uma vida, vão perdurar uma história, que muitas vezes vão fazer, por meio de um divórcio, que os filhos desacreditem na sua própria família no futuro. Então, o meu conselho para você, homem,
né? Se mantenha na pureza, busque a pureza sexual, busque cuidar da sua esposa e amá-la como Cristo se entregou pela igreja e amou a igreja. Cuide dos seus filhos com amor. Esposa, mulher que é casada, a palavra de Deus diz para você amar o seu esposo e ser submisso a ele no sentido de ter uma missão ao lado, entendendo que ele tem uma grande responsabilidade, que é cuidar da sua família. Então, cuide, ame, busque a Deus, procure uma igreja, não fique vivendo uma vida vazia, achando que você vai conseguir sozinho, não. Mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Tanto você que está casado, que é solteiro, que está aí muitas vezes, você pode estar assistindo e pensando, poxa, as coisas estão tão difíceis, eu ando tão triste e nada na minha vida dá certo. Mas busque o Senhor, busque a transformação da sua vida, se arrependa dos seus pecados e com certeza grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Que lindo, não é? Bem, vamos aos áudios, nós ainda temos áudios. Muito obrigada a vocês que estão participando aqui com o nosso querido convidado Fábio. Boa tarde, Soninha. Boa tarde, meu amor. Eu queria estar mandando os parabéns pelo seu podcast e pela entrevista com o pastor Fábio Polônio. Um abraço para ele. Eu sou muito sua fã, viu? Um beijo, Obrigada, um abraço. Minha linda. Sou Vitória de Piracicaba. Oh, Piracicaba que eu amo. Muito obrigada. Oi, Soninha, é a Regina da Casa Verde. Oi, Regina, prestigiando o seu programa. Obrigada, parabéns linda. Pelo pastor Apolônio, estou vendo ele aí. Parabéns. Querida. Seu programa possa ser abençoado cada vez mais. Obrigada, e linda. vamos em frente, porque Deus é o nosso escudo sempre. Um beijo, Sônia. Beijo, sucessos. Beijo, meu amor, Regina querida. Sucesso para você também. Bem, meu querido, antes de finalizar, eu agradeço a todos vocês que estão participando, que participaram e que participam sempre do nosso podcast. A você, meu querido Fábio, foi uma honra recebê-lo, ouvi-lo e prestar atenção em cada palavra. Eu me senti muito orgulhosa de tê-lo aqui e gostaria que você levasse uma lembrancinha aqui do nosso podcast, marcando aí a sua presença. Não é apenas uma lembrancinha do podcast Momentos. Nossa. E só tenho que agradecer as suas palavras, os conselhos, a sua forma de pregar, e é por isso que você é tão abençoado, tão querido, tão amado pelas pessoas que o conhecem. Desejo que você continue muito feliz, que Deus continue abençoando a você, seus familiares, e que você possa ser esse instrumento nas mãos do Senhor para continuar levando alegria, paz, amor, a palavra de Deus em tantos lares como você leva. Bem, e eu quero deixar aqui a minha mensagem final a você. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida. Talvez você esteja desesperado, sem saber o caminho, desanimado. Talvez você esteja com um conflito interior muito grande, sem saber como você resolver. Não espere resolver sozinho, porque você não vai conseguir. Não espere que tudo da noite para o dia se resolva. Não desista de viver, de ser feliz ainda. Busque a Deus, busque a Jesus, ajoelhe-se, vai buscando na palavra de Deus força, fé, e não é religiosidade, não. É você entender que é um Deus que quer que você se arrependa
Não olhe para trás, o que você fez ficou para trás. Viva o hoje, buscando a Jesus e recomeçando seus passos. Alegre-se, não há tempestade que dure para sempre. Há sim um sol que brilha, há sim esperança, há sim um renovo e você pode mudar todas as coisas. O final do ano está chegando, é um tempo de você repensar, unir a família, ser feliz e recomeçar seu caminho. E é isso que eu desejo para cada um de vocês que nos acompanham há tantos anos. Eu agradeço a equipe aqui da Rede Elite, a você, Japinha, a você, nosso querido que está aqui hoje, o Rock da Rede Elite agora, não é? Rock, seja bem-vindo aqui à Rede Elite. Muito obrigada ao Cancan, Dona Isabel, aos nossos convidados. Muito obrigado, Fábio. O convido para voltar muitas vezes. E um beijo, um excelente final de semana e uma continuidade maravilhosa aí da semana. Pois não, querido? Soninha, só uma última observação. Caso alguém esteja passando por um momento difícil, complicado, eu atendo como terapeuta cristão, tá bom? Sou formado em psicanálise clínica e neuropsicologia e vou começar psicologia. Então eu gosto muito dessa área e eu tenho atendido muita gente online. Então... E como falar com você online, Fábio? Você pode entrar no site fabiobarros.pc, né, .com, ou no telefone a gente pode colocar aí o telefone, o nosso querido Japinha vai colocar aí, não é, Japinha? E muito obrigada, meu querido. Obrigada a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Muito obrigado a todos. Momentos de muita alegria. Grande beijo muito no coração. Obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigada, querido. Obrigada por tudo. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.